Mas essa visão da essência de Deus que os judeus alegam com essas palavras é expressamente negada no próprio texto, pois mesmo assim, quando foi dito que Deus falou com ele cara a cara, também é afirmado que ele não viu a face de Deus. Êxodo 33:20. Veja João 1:17 ao verso 18. Ambas as expressões apenas pretendem que Deus se revelou a ele de um modo mais claro e familiar do que ele tinha feito aos outros profetas, ou faria enquanto a administração continuasse, pois embora as coisas que ele revelou aos outros profetas fossem mais claras, evidentes e abertas para a compreensão dos crentes do que estavam na revelação feita a Moisés, que pretendiam, como exposições. No entanto, no caminho da própria revelação, Deus tratou mais familiarmente com Moisés do que com qualquer outro profeta daquela igreja. Dos tempos e das estações em que os profetas receberam suas visões, não pode haver uma determinada regra atribuída. Muitos deles estavam em épocas comuns, enquanto eles estavam acordando, e alguns estavam sobre o emprego de seus chamados, como Amós capítulo 7, versículo 15. O terceiro também, sobre essa consternação de espírito que aconteceu com outros profetas, é infundado. Às vezes era assim com eles, como mostra o exemplo de Daniel capítulo 7, verso 28 e Daniel 10, verso 8. E assim aconteceu com o próprio Moisés, Hebreus 12, 21, que se chegarmos a esse lugar devemos provar aos próprios judeus que o reconhecem, normalmente de outra forma como com ele e com eles, como é manifesto em toda a história dos profetas. Há o mesmo erro na última diferença atribuída. Moisés não recebeu assim o espírito de profecia que ele poderia, ao seu gosto, revelar aquelas coisas que não eram descobertas senão por esse espírito, ou falar a mente de Deus infalivelmente em qualquer coisa para o uso da igreja, sem inspiração real sobre esse particular, o que é evidente pelo erro que ele estava sobre a maneira de seu governo, que ele corrigiu com o conselho de Jetro, Êxodo 18, verso 19. E da mesma forma, em outros casos, ele esperava por respostas particulares de Deus, Números 15 e 34. Ter uma compreensão imediata de toda a vontade de Deus em relação à obediência e salvação da igreja era um privilégio reservado para aquele que em todas as coisas deveria ter a preeminência. E parece que o próprio Maimônides, em sua exaltação de Moisés, excluiu o Messias, porque enquanto nas cópias hebraicas e latinas do Morer Neburg, parte 2, capítulo 45, existem essas palavras que o Burschentoffen processa, abre aspas, este é o grau, fecho aspas, em profecia, abre aspas, dos conselheiros de Israel, fecho aspas, o árabe ou original, abre aspas, e este também é o grau de Messias de Israel, que vai antes ou excede todos os outros, fecho aspas, isto é, em ponto de profecia, não para segui-los em sua imaginação. Os justos privilégios de Moisés, acima de todos os outros profetas, estão nessas três coisas. Primeiro, que ele era o legislador ou mediador por quem Deus deu essa lei e revelou esse culto na observação de que o próprio ser da igreja judaica constituiu. Segundo, que Deus, na revelação que lhe foi feita, tratou de maneira mais familiar e clara quanto ao seu trato exterior do que com os outros profetas. Terceiro, na medida em que a revelação foi feita a ele, dizia respeito ao ordenamento de toda a casa de Deus, quando os outros profetas eram empregados apenas sobre particulares construídos sobre o mesmo fundamento. Nessas coisas consistiam a predição perfeita e justa de Moisés, que se fosse tal como garantiria os judeus em sua obstinada adesão às instituições segundo seus próprios princípios. Mas antes de manifestar que, de fato, não era a revelação da mente de Deus no Filho, e que é comparada e preferida antes e acima desta de Moisés, deve ser revelada, e isto devemos fazer nas observações seguintes. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, em virtude da união de sua pessoa, era o do útero preenchido com a perfeição de luz graciosa e conhecimento de Deus e sua vontade.
um exercício real desse princípio da santa sabedoria com que ele estava dotado em sua infância, como depois ele não tinha, segundo Lucas 12:52, nem tinha em sua natureza humana uma compreensão absolutamente infinita de todas as coisas individuais, passadas, presentes e por vir, que ele nega expressadamente quanto ao dia do julgamento. Mateus 24:36, Marcos 13:32. Mas ele estava mobiliado com toda a sabedoria e conhecimento de que a natureza humana era capaz, tanto no que se refere ao princípio como ao exercício, na condição em que era, sem destruir o seu ser finito e a variedade de condições desde o útero materno. Os papistas fizeram uma controvérsia vã sobre o conhecimento da alma humana de Cristo. Aqueles a quem eles acusam de erro nesta matéria não afirmam mais do que o expressadamente afirmados nos lugares da Escritura acima mencionados. E por suas respostas a estes lugares, é evidente quão pouco eles se importam com o desprezo com que eles expõem a Escritura e toda a religião, para que eles possam proteger seus próprios erros. Mas essa sabedoria, seja lá o que for, não é aquilo pela qual Deus revelou assim a sua. Lembre-se dele, assim como assim se diz para nos falar dele. Ele teve por sua união e, portanto, imediatamente da pessoa do Filho, santificando essa natureza pelo Espírito Santo que ele tomou em subsistência consigo mesmo. Mas a revelação pela qual Deus falou nele e para nós foi de maneira peculiar do Pai. Apocalipse 1:1. E como mostramos, é a pessoa do Pai que aqui é particularmente falada, e portanto, o inquérito que alguns neste lugar, como a segunda pessoa, se revelou na natureza humana, não é para o propósito disso, pois é a pessoa do Pai que é falada. Por quê? Segundo, a comissão, a missão e o mobiliário do Filho, encarnação e mediação com habilidades para a declaração da mente e a vontade de Deus para a Igreja, eram peculiarmente do Pai. Para todo o trabalho de sua mediação, ele recebeu o comando do Pai, João 10:18, e o que ele deveria falar, capítulo 12 ao verso 49, de acordo com o mandamento que ele deu e ensinou, capítulo 14, verso 31 de João. Por isso, essa é a perifrase comum pela qual ele expressa a pessoa do Pai, abre aspas, aquele que o enviou, fecho aspas, como também, abre aspas, aquele que o selou e ungiu, fecho aspas. E a doutrina dessa afirmação ele testemunhou não era dele próprio, ou seja, primordialmente ou originalmente como mediador, mas daquele que o enviou, João 7:16. Foi do Pai que ele ouviu a palavra e aprendeu a doutrina que ele declarou à Igreja. E isso é afirmado onde quer que se mencione o envio, a união, a unção, o mandamento, o ensino do Pai de fazer a vontade, falando as palavras, buscando a glória, obedecendo aos comandos que o enviaram. Veja João capítulo 8, verso 26 ao 40, e João 14, do verso 10 ao 15. E Apocalipse 1, verso 1, e no Antigo Testamento Zacarias 2:8, Isaías 48, do verso 15 ao verso 17, e Isaías 1, verso 4. Que abençoada a língua pela qual Deus falou e por ele a palavra refrescante do Evangelho aos pobres pecadores cansados foi o dom do Pai. Terceiro, quanto à maneira de receber a revelação da vontade de Deus, um duplo erro deve ser removido e então a natureza dela deve ser declarada. Primeiro, os socinianos, para evitar a força desse testemunho que são instalados para confirmar a divindade de Cristo a partir das afirmações no Evangelho, que o que falou aos discípulos na terra também estava no céu, João 2:13, João 6:38 ao verso 51, João 7:33 ao verso 34, João 8:29 ao 58, abordaram a fantasia mal aumentada que o Senhor Jesus Cristo, antes de sua entrada em seu ministério público, foi ocupado localmente no céu e instruído no ministério do Evangelho e na mente de Deus que ele veio revelar. Mas, primeiro, não houve nenhuma causa de tal arrebatamento da natureza humana de Cristo, como devemos evidenciar ao manifestar o caminho pelo qual foi ensinado sobre o Pai, especialmente após o seu batismo. Segundo ponto, este arrebatamento imaginário baseia-se unicamente em suas palavras,
que o Senhor Jesus Cristo em toda a sua pessoa não era mais do que um mero homem. Terceiro ponto, não há nenhuma menção a tal coisa na Escritura onde o Pai está revelando sua mente e vontade para o Filho, que não deveria ter sido omitido. Quarto ponto, a fantasia disso é expressadamente contrária às Escrituras, porque, primeiro, o Espírito Santo afirma que Cristo, abre aspas, entrou uma vez no lugar santo, fecho aspas, e que depois de ter, abre aspas, obtido a redenção eterna, fecho aspas, Hebreus 9:12, qual teria sido a sua segunda entrada se ele tivesse sido levado para lá antes em sua natureza humana? De modo que a sua chegada ao mundo que buscamos no último dia é chamada de segunda vinda, sua volta novamente por causa de sua primeira entrada na sua encarnação. Hebreus 9:28. Segundo ponto, ele deveria sofrer antes de sua entrada no céu e sua glória nele. Lucas 24:26. E terceiro ponto, quanto ao tempo de sua ascensão que esses homens atribuem, isto é, aos 40 dias após o seu batismo, disse expressadamente que ele estava todo o seu tempo no deserto, entre os animais selvagens. Marcos 1:13. Para que esta invenção não tenha lugar na nossa investigação sobre o caminho do Pai que fala no Filho. Segundo, alguns colocam todo o peso da revelação da vontade de Deus para Cristo sobre as doações de sua humanidade em virtude de sua união pessoal com a palavra eterna. Mas isto é totalmente inconsistente com os muitos testemunhos de que o Pai se revela a ele depois desta união. Portanto, para declarar a natureza desta revelação, devemos observar ainda mais. Quarto ponto, que Jesus Cristo, em sua natureza divina, como ele era a palavra eterna e a sabedoria do Pai, não por uma comunicação voluntária, mas geração eterna, teve a onisciência de toda a natureza e vontade de Deus, como o próprio Pai tem, porque é o mesmo com o Pai, sendo a vontade e a sabedoria iguais. Este é o abençoado supremacia em cada pessoa um no outro, em virtude de sua unicidade na mesma natureza. Assim como Deus, ele tem uma onisciência absoluta. Além disso, o mistério do Evangelho, o conselho e pacto eterno sobre a redenção dos eleitos em seu sangue e a adoração de Deus por seus redimidos, sendo transacionados entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade, lhe eram conhecidos como o Filho, em virtude de suas próprias transações pessoais com o Pai no eterno conselho e pacto dele. Quinto ponto, o Senhor Jesus Cristo descarregou o seu ofício e o trabalho de revelar a vontade do Pai e por sua natureza humana, aquela natureza que, abre aspas, habitou entre nós, fecho aspas, João 1:14. Pois, apesar de a pessoa de Cristo, Deus e homem, foi nosso mediador, Atos 20:28, João 1:14 ao verso 18, contudo, sua natureza humana era aquela em que ele descarregava os deveres de seu ofício e o carregador principal de todas suas ações mediadoras. 1 Timóteo 2, do verso 5 ao verso 6. Esta natureza humana de Cristo, como ela estava nele, abre aspas, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, fecho aspas, Gálatas 4:4, foi desde o momento de sua união com a pessoa do Filho de Deus, uma coisa sagrada, Lucas 1:35, abre aspas, santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores, fecho aspas, e radicalmente preenchido com toda a perfeição da habitual graça e sabedoria que era ou poderia ser necessária para a execução de todo esse dever que, como homem, ele devia a Deus, Lucas 2, do verso 40 ao 52, João 8:46, 1 Pedro 2:22. Mas, além disso, este mobiliário com graça habitual para a realização de toda santa obediência a Deus como um homem, nascido sobre a lei, havia uma doação peculiar com o Espírito, além dos limites de todas as medidas compreensíveis que ele deveria receber como o grande profeta da Igreja, em que o Pai falaria e daria a última revelação de si mesmo. Esta comunicação do Espírito para ele foi o fundamento de sua suficiência para a execução de seu ofício profético. Isaías 11, do verso 2 ao verso 3, Isaías 48, do verso 16, Isaías 61, do verso 1 ao 3 e Daniel 9:24. Quanto à realidade e ao ser deste dom do Espírito, ele o recebeu do outro, de onde em sua infância dele foi dito ter crescido com sabedoria, com a qual ele confundiu os doutores da lei ao espanto, conforme citado no versículo 47.
e com esses seus anos, esses dons aumentaram nele, e abre aspas, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Versículo 52.